Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre a civilização grega. Na aula passada nós falamos sobre a sua localização e hoje nós vamos falar sobre a civilização cretense. Mas antes de nós começarmos a falar sobre a nossa aula de hoje, eu gostaria que você estivesse com o seu caderno em mãos, o seu lápis e a sua borracha e a sua caneta para você estar juntamente comigo fazendo as anotações que serão necessárias. E não se esqueça de entrar lá no Google Class para tirar as suas dúvidas e fazer também as correções das nossas atividades. Bom, a civilização cretense, tá? Foi o berço de uma civilização antiga que muito influenciou os gregos. Dá uma olhadinha só nesse mapa. Procurem Creta. Encontraram? Pois é, Creta está aqui, exatamente. Creta é a maior ilha do mar Egeu e foi justamente nessa ilha que foi o berço de uma civilização antiga que muito influenciou a dos gregos, tá? Os gregos, eles são a mistura desses povos aqui, ó. Os jônios, os eólios, os dórios e os arcádios, tá? Os primeiros habitantes se misturaram justamente com esses povos indo-europeus que eu acabei de falar com vocês. A civilização cretense, ela também é conhecida como civilização minoica. Alguns historiadores acreditam que essas populações elas habitavam na Ásia Menor e navegaram até a ilha de Creta e lá se instalaram. Com o passar dos séculos, essa população, tá, se multiplicou e aí deu origem à civilização cretense, que foi formada, né, por uma sociedade que estava voltada para o comércio marítimo. E essa civilização, ela pode ser dividida em 3 períodos, tá? A civilização egéia, cretense e minoica. A civilização egéia, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, foram os primeiros habitantes da ilha de Creta. Praticavam a agricultura e o pastoreio. A civilização cretense veio com o crescimento das atividades comerciais e a minoica veio com a destruição das cidades cretenses, que provavelmente veio por um terremoto. E lá foram, né, cidades reconstruídas de uma forma mais evoluída, aonde nós podemos observar a evolução cultural dos cretenses. Agora nós vamos falar um pouco das sociedades de Creta, tá? E assim, né, ainda falando um pouco sobre a economia dos cretenses, eles produziam também cereais, tá? Criavam gado e aproveitavam-se também dos recursos que o mar oferecia. Daí, né, como a gente acabou de ver, eles eram assim voltados para o comércio marítimo. E isso, né, esse aproveitamento que eles tinham do mar, que o mar oferecia a eles, eles mantiveram um comércio intenso com as ilhas do mar Egeu, com a Grécia continental e com o próprio Egito. Bom, na sociedade cretense, que é o nosso próximo slide, tá? Nós vamos ter o palácio, tá? Que vai ter um papel assim central. O palácio, pessoal, era onde o rei, tá? Ele governava. Era de lá que o rei, né, ele administrava. E ao mesmo tempo também o palácio ele era fundamental na vida econômica da cidade. E também o palácio ele era responsável por numerosas atividades econômicas, como o artesanato, praticado em oficinas amplas, a própria agricultura e o pastoreio, que eram praticados em áreas reservadas a essas atividades. E não podemos esquecer também do comércio, aonde nós vamos ter aí as trocas, né, de produto por produto.
E nas dependências do palácio havia também os templos religiosos e os armazéns, aonde os alimentos eles eram guardados. E parte de toda essa produção era destinada ao rei na forma de tributos. Entre os palácios cretenses, os mais ricos e conhecidos era o Knossos, tá? Como eu coloquei aqui para vocês aqui. Agora, o palácio, tá? O palácio, como eu disse para vocês, vai ter um grande papel na sociedade, na economia e também na parte religiosa. Esses palácios, eles eram construções grandiosas e obtinham vários andares com escadarias amplas, salas, templos, oficinas e armazéns. Então, você já pode imaginar a grandiosidade que eram esses palácios. Aí aqui eu coloquei imagem, tá? Para vocês terem uma noção, né? Observem, né, o tamanho, como era, né, grande. Acredita-se, pessoal, que por volta mais ou menos de 1450 a.C., ocorreram em Creta vários incêndios provocados provavelmente pelos aqueus, que foram um povo que invadiu e conquistou a cidade de Creta. Tá? Aqui nós temos ruínas, né, desse período. Agora, você vai pegar aí o seu caderno e vai formular para mim 20 perguntinhas e também responder sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Um beijo grande, até a nossa próxima aula. Bom final de semana, fiquem com Deus. E na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade ainda a falar sobre a Grécia, mas vamos ver sobre a civilização micênica. Um beijo e fiquem com Deus.